E eu queria que você lesse comigo hoje em Marcos capítulo 4, essa parábola. Eu amo estudar as parábolas. E essa parábola está bem forte para mim, sobre a parábola do semeador nesse tempo. Que tempo é esse? Para onde nós estamos indo? Você já pensou para onde a sua empresa está indo? Para onde o seu casamento está indo? Para onde a educação dos seus filhos estão indo? Para onde a sua igreja está indo? O seu ministério está indo? Para onde as suas redes sociais estão indo? Então hoje eu quero pensar um pouco com você sobre isso, sobre o futuro. Então diz assim no capítulo 4, versículo 2 de Marcos: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, ela secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Como estão os meus ouvidos e os seus ouvidos para ouvir a respeito do tempo futuro? Que palavras estão no seu coração sobre tempos? Que palavras estão na sua mente sobre aquilo que virá? Sabe, esses dias eu tenho estudado mais sobre as palavras e pensado como Deus leva a sério palavras. Ele organizou o mundo declarando palavras. Ele dá as instruções para nós como seres humanos ali em Gênesis com palavras. Ele nomeia os animais com palavras. Adão o ajuda nisso, Adão dá os nomes. Depois ele vai chamar Abraão, ele utiliza as palavras. Então, se você for olhar, eu poderia citar capítulo a capítulo da Bíblia, história a história aqui, que tudo tem a ver com as palavras. E sabe, eu fico entendendo que Deus usou as palavras como uma estrada, como um roteiro por onde as realidades irão passar. Antes das realidades acontecer, vai vir esse asfalto, vai vir essa pavimentação ou essa fundamentação que são as palavras. E essa parábola depois a gente vai ver ali na frente, mas ela tem tudo a ver com a palavra, porque o semeador estava semeando palavras. E sempre que Deus vai mudar uma estação, um tempo, sempre que Ele vai ser radical em algo assim, primeiro começam a aparecer palavras que não existiam. Primeiro começa a ser introduzidos talvez neologismos e depois elas viram palavras de um dicionário. Eu gosto quando o Nassim Taleb fala assim no livro dele, Antifrágil. Por que do conceito antifrágil? Ele fala o seguinte: essa palavra não existe, ela é um neologismo criado por ele. Ele falou: qual é o contrário ou o antônimo de frágil? Ah, dizer que é forte não, é de fraco. Dizer que é duro não, é de algo que é macio. Então, ele falou: olha, eu pesquisei em todas as línguas, eu pesquisei em muitos dicionários e eu não encontrei o contrário ou o antônimo da palavra frágil, e ele introduz no mundo esse conceito do antifrágil. E tem um capítulo incrível do livro dele, a metade das coisas que existem na vida ainda não tem nome. Então, eu acho isso incrível, porque isso está falando que eu e você vamos nomear essa metade da vida que ainda não tem nome. Se você vai olhar Apocalipse, se você vai olhar o livro de Salmos, é repleto sobre a palavra. Salmo 119 vai dizer: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A minha vida está escondida na tua palavra, eu guardo as tuas
tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer um salmo muito intenso, falando sobre palavras, é o Salmo 119. Ele vai citar como a palavra é protetiva, como a palavra é um conselho, como a palavra é um caminho por onde ele vai andar, como a palavra é um guarda-chuva, como a palavra é uma sombra, como a palavra cria mundos, como a palavra é algo que você pode encostar e andar com ela sobre algo que está amparando você ou dando direção a você. Então, sempre que eu penso na palavra, eu vou pensar que ela está ligada ao futuro ou ligada à semente. Porque a palavra, ela vem para criar realidades. Se você vai ver o Salmo 18 também fala de uma forma especial da palavra. Olha, quando os inimigos ouvirem a sua palavra ou a sua voz, eles vão sair e vão se esconder. Ou seja, ela é uma arma de guerra que você pode utilizar para manter os seus inimigos à distância. Tem outro salmo incrível que diz o seguinte: olha, as mulheres são aquelas que vão falar boas novas, vão anunciar boas novas, tanto nos montes como nos vales, e vão colocar inimigos para correr também. Então a palavra, ela não é apenas a escrita de um livro ou a escrita da Bíblia, não. Ela tem uma atmosfera que a envia para cumprir um destino, e a Bíblia já diz isso também, diz assim: olha, cada palavra minha foi enviada para fazer algo, e enquanto ela não fizer, ela não vai voltar vazia, ela vai fazer algo, ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Isso me empolga tanto. As palavras estão lançando destinos, elas têm uma missão: provocar e criar um destino. Elas estão aqui para ser uma estrada por onde a realidade vai passar. Isso é muito especial para mim. Sabe, quando você vai ver Deus tirando o povo do deserto, começa a aparecer palavras novas para Josué. Começa a aparecer palavras novas quando Deus vai se manifestar ali a Moisés e mostrar para ele qual vai ser a constituição da terra. Ele constitui a terra e ele fala como vai ser a foundation, como as famílias vão funcionar com a palavra, dizendo: olha, vai ser assim, vai ser assado, o tabernáculo vai ser assim, você vai medir tanto, você vai fazer assim. Então imagina, a palavra, ela é uma estrada para a nossa vida. Quando você mudou radicalmente de vida, você precisou dizer sim para uma mulher ou dizer sim para um homem. Olha o poder que esse seu sim teve. Ou então olha o poder do não, quando você não permitiu pecar, um adultério, as drogas ou corrupção. Quando você quer fazer um acordo impossível com a sua esposa, você fala: eu te amo, antes de mandar flores. Que mandar flores e não falar palavras nenhuma não adianta muito, tá, homens? Para as mulheres. Mas as mulheres, quando querem fazer um acordo impossível também com os homens, vai lá, honra os homens. Então imagina como a palavra, ela está permeada em toda a Bíblia, como aquilo do qual eu fiquei pensando hoje, como o ar que eu respiro, não tem como me mover. Até os surdos e mudos que não escrevem, eles têm a sua própria linguagem. Como uma nação é estabelecida, como uma cultura é estabelecida, tudo mediante o pavimento de uma palavra. Como revoluções acontecem, pavimentadas por uma palavra. Como guerras acontecem, pavimentados por uma palavra. Como libertações acontecem, pavimentados por palavras. Se você vai olhar, Moisés chega lá e fala para Moisés, tem uma conversa, ou seja, as palavras estão ali para promover, para causar a libertação da estrada dos judeus para irem para o deserto e depois conquistar a terra prometida. Então é muito incrível. E como Deus diz, olha, o verbo vai se transformar em carne. Então é muito incrível essa exaltação da palavra na nossa vida, como que o ar que respiramos. A Gési estava cantando aqui agora e disse: ele chama cada estrela pelo seu nome. Você já pensou nisso?
Não é difícil Ele nos chamar pelo nosso nome. Não é difícil que cada uma das nossas identidades leve um nome. Mas Ele chama cada estrela do firmamento pelo seu nome. Olha, Ele dá nome para o cosmos. Então, quantas coisas no cosmos têm nomes e que nós não descobrimos ainda. E que nós precisamos nomear. E isso é uma tarefa minha e sua. Sabe por quê? Que eu penso que nós somos aqueles que vamos descortinar as partículas e dar nomes, porque quando Deus criou ali os animais junto com Adão, e Ele criou e Ele falou: Adão, como você quer chamá-los? Então Adão é que deu esse novo nome. Eu e você estamos aqui para dar nomes a essas criações de Deus que estão por aí, como Nassim Taleb diz, não tem nomes ainda. Os discípulos falavam para Jesus: Jesus, para onde eu vou se só você tem as palavras da vida eterna? E esse texto mexe tanto comigo, porque eu penso, só você tem as palavras do futuro para onde nós vamos. O que a vida eterna está falando? Não está falando apenas de um tempo distante, daqui 1000 ou 2000 anos, mas está falando qual é a estrada que eu vou trilhar para chegar lá daqui a 1000 ou 2000 anos. Então os discípulos sabiam sobre isso. Os discípulos falavam: Jesus, eu vou lançar as redes, mesmo apesar das minhas circunstâncias dizerem que não, mas você está dizendo, então eu vou lançar as redes sobre a sua palavra. Sabe aquela expressão da Bíblia que é tão conhecida para nós? Olha, crede nos seus profetas e você vai prosperar. Existem pessoas que têm a capacidade profética de carregar realidades nos entregando palavras, de destravar as nossas vidas nos entregando palavras. E isso é tão especial. Quando você pensa que as palavras, elas não são apenas para escrever um livro, para ler ou para você ler a Bíblia. Não, elas são como que um combustível, como uma fábrica, como uma máquina para fazer as realidades. A Caroline Leaf tem um livro incrível que fala: pense, aprenda e tenha sucesso. Se você não leu, você pode comprá-lo aí da editora Chara, e ele é incrível. E tem um capítulo que fala da mentalidade das palavras. Ela fala de diversos tipos de mentalidades, mas uma é a mentalidade da palavra. E ela fala o seguinte: sabe quando a sua palavra vai ter força? Primeiro ela define o que é uma palavra. Ela diz o seguinte: uma palavra é uma energia eletromagnética. Uma palavra não é qualquer coisa. Ela fala que o pensamento é eletroquímico, e aí é outra conversa. E ela fala que a palavra é eletromagnética. Ela vai atrair. Está muito de acordo com o que a Bíblia diz. Eu vou lançar uma palavra e ela não vai voltar vazia, antes ela vai cumprir aquilo para o qual ela designou. Então ela fala: olha, a palavra, ela vai atrair uma realidade. Ela é um imã. Por isso, você já viu aquelas pessoas que falam: quanto mais eu penso ou falo nas coisas ruins, mais elas aparecem? E é verdade, porque as palavras vão atrair a realidade. Então ela fala uma coisa muito especial. Ela fala: se você liberar palavras e isso estiver alinhado com a sua consciência cognitiva, se você de verdade crer nessas palavras, se você acredita, elas são como uma fábrica para fazer a sua realidade acontecer. Não tem a ver apenas com falar positivamente, mas tem a ver com estar alinhado com aquilo que você acredita. E ela fala o seguinte: se você lança palavras que você não acredita, que os seus pensamentos estão para outra vertente, e você lança palavras, você provoca uma química neural negativa. Você provoca curtos-circuitos dentro de você. Por quê? Porque o seu pensamento está numa direção e a sua palavra está em outra direção. Ela fala: olha, você provoca uma crise neural. E ela fala o quanto que é importante você externar aquilo que você acredita. Porque senão você está estrangulando o seu cérebro que fez um caminho neural pensando naquilo. Mas ela fala: se você alinha aquilo que você pensa com aquilo que você fala, isso vai ser uma bomba atômica. Isso vai trazer a realidade que você deseja. Então, Deus deixou dentro de nós esse poder para provocar e para trazer as realidades invisíveis para o mundo visível. Sabe, eu amo pensar
que existe tanto do mundo para explorarmos ainda. Quando eu era criança, era super engraçado, mas eu tinha talvez 7 ou 8 anos e eu morava na fazenda. E eu não conhecia, só conhecia cidades pequenas, né? Eu não conhecia nada assim, era uma fazenda mais distante. E eu ficava pensando assim, olha, deve ter mais mundo além desse aqui que eu vejo. Das vacas, da fazenda, das cidades pequenas que eu conheço, deve ter mais mundo. Sabe aquela coisa de criança assim, acho que o mundo é bem maior que isso. E eu não estava errada. Mas depois eu conheci muitas capitais do Brasil e eu ficava ainda pensando assim, eu acho que tem mundo além desse ainda. Eu acho que tem. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei em Nova York e eu falava, eu preciso conhecer outros países. O primeiro país que eu conheci foi a Itália, não foi Nova York. Mas quando eu cheguei em Nova York, eu tive uma impressão muito gostosa, porque eu vi lá na Times Square uma flor que tem na fazenda da minha avó. E eu falei, tá vendo como eu não estava doida? O mundo é maior do que eu penso, porque aqui tem a flor que tinha na fazenda da minha avó. E hoje eu conheço várias partes do mundo e várias cidades grandes. Mas sabe, eu continuo ainda crendo que existe mais mundo do que esse que eu vejo. Eu continuo crendo que ainda existe mais para se manifestar nessa realidade. Hoje eu me lembrei disso. Eu ainda creio que nós vamos explorar muito mais da terra e que nós vamos trazer muito mais realidade para a terra ainda. E sabe, vamos voltar comigo lá em Marcos 4 para eu te mostrar algo incrível aqui. No versículo 14 diz assim, os discípulos pediram uma explicação dessa parábola. E Jesus falou, tudo bem, eu vou explicar para vocês, que é o meu core, que é meu time íntimo. E ele diz assim, o semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a outra vem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Semelhantes são estes, aqueles que foram semeados em solos rochosos. Quando eles estão ali ouvindo a palavra e eles recebem com alegria, mas eles não têm raiz. E aí a palavra vai embora, porque ela tem pouca duração. E chegando a angústia, chegando a perseguição, é a causa da palavra ir embora ou de causar escândalo. E outros são semeados no espinho, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições, concorrem e sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas tem uma parte que é semeada num terreno bom e eles recebem a palavra e eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Então é aqui que eu quero falar para você. Existe um futuro para frutificar. Qual é esse terreno? Esse terreno é o presente. Se eu lanço palavras, eu só posso lançar as palavras agora. Mas o semeador, ele entende de futuro. Porque o semeador não lança agora para colher agora. O semeador, ele está governando o futuro com aquilo que ele quer colher. Ele lança hoje para garantir que o futuro que ele quer é aquele do qual ele produziu as sementes. E esse texto é tão incrível. Eu acho que ele se parece tanto com Eclesiastes, que você vai lançar as palavras e que você vai lançar as sementes, mas você não sabe qual é a que vai produzir o bom fruto. Então Eclesiastes fala, olha, você não pode ficar esperando muito para lançar sementes, tempos bons, porque senão você nunca vai lançar. Lança o teu pão nas águas e depois de muitos dias vai achar. E aqui ele está falando que você vai lançar a sua palavra e você corre o risco dela cair em uma terra rochosa, na beira do caminho, ou em espinhos, ou em terreno bom. E sabe o que eu penso sobre isso? Nós sempre precisamos estudar os solos onde nós estamos lançando as nossas palavras. Você precisa estudar os solos dos seus relacionamentos. Você precisa estudar o solo da mente dos outros. Maria, quando quer lançar uma palavra fantástica de que a humanidade iria mudar, ela procura Isabel, que tinha um solo parecido com o dela. Você precisa procurar o solo fértil para compartilhar as suas palavras.
palavras. Mas hoje eu fiquei pensando em algo interessante. O semeador e o profeta têm algo muito em comum, porque eles lançam sementes para vê-las crescer depois. E eu fiquei pensando, ontem eu até mandei mensagem para alguns amigos e falei, que palavra está coroando a sua mente? E muitas pessoas falaram aceleração, incerteza, outros angústia, outros um tempo com novidades. Que palavra está dentro de você para esse futuro? Sempre que Deus vai mudar as estações, Deus muda as palavras. Sempre que Deus vai mudar os tempos, Ele muda as palavras. As pessoas não conheciam sobre o sangue de Jesus, até que Jesus veio e se entregou por nós, até que os evangelhos foram escritos. Elas não conheciam sobre um homem operando milagres e profetizando e falando sobre o futuro, até que Jesus veio. Então, sabe o que eu penso? Que eu e você somos esses profetas desse dia de hoje, com essa espada da palavra para moldar o futuro que nós queremos viver nele.